Responderam? Sim? Ok. Então, bom dia a todos e todas novamente. Retomamos agora as atividades do 7º Fórum Nacional de Revisão de Textos, que ocorre em conjunto com o 21º Fórum de Letras e o 16º Encontro de Línguas Estrangeiras da PUC Paraná. Antes de iniciarmos a próxima atividade, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de vocês, tanto quem está aqui conosco no auditório, quanto quem nos acompanha pelo ambiente online. Sabemos que a troca de saberes se fortalece quando conseguimos unir presenças e vozes, mesmo com as distâncias que a tecnologia nos ajuda a atravessar. Dito isto, convidamos todos e todas a ocuparem seus lugares. No caso de quem está remoto, se ajustarem diante das telas para darmos início à primeira mesa redonda do dia. A mesa redonda que iniciamos agora tem como título Autoria e Coautoria, o lugar do revisor no processo textual. Neste momento, eu gostaria de convidar para compor a mesa Felícia Volk-Weiss. Ela é doutora e mestre em Estudos da Linguagem, com ênfase em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciada em Letras pela Faculdade Porto Alegrense, especialista em Educação à Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em Tradução de Inglês pela Universidade Gama Filho, em Docência e Gestão do Ensino Superior, pela Estácio de Sá, e em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como docente na especialização em Revisão e Preparação de Textos da PUC Minas e é revisora e normalizadora no Telesaúde do Rio Grande do Sul. Na sequência, convidamos a professora doutora Adriana Túlio Baggio. Ela é doutora em Comunicação e Semiótica, professora Adriana? Desculpe, pode sentar ali. Isso, que assim a gente vai se localizando quem é quem também. Então, ela é doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutorado em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e em História pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Letras pela mesma universidade. Atua como pesquisadora nas áreas do livro, literatura e italianística e presta serviços linguísticos de edição de texto e tradução italiano-português. É autora da tradução As Mulheres Famosas, de Giovanni Boccaccio, obra finalista dos prêmios Jabuti Acadêmico e Fundação Biblioteca Nacional, e vencedora do prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias em 2025. Divide com Marcela Lopes Guimarães a autoria do livro A Vida dos Artistas, Biografia e Talento entre os séculos XIII e XVI. Também convidamos o professor Eduardo Quintaliana Faustino. Ele é graduado em Editoração pela Universidade de São Paulo, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Carlos Chagas, atua há 25 anos no mercado editorial e há 10 anos como empresário. É editor, gerente de projetos editoriais, autor de materiais didáticos e sócio de birô editorial, que atende a clientes como Somos, Saber, FTD, IBEP, Arco e Poliedro. Autor da coleção Educação Climática com a Turma do Pererê, da editora Inteligência Educacional e em parceria com o Instituto Ziraldo. E a professora doutora Poliana de Matos Moura Vecchio. Ela é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, do Cefet Minas Gerais, licenciada em Letras Português e Italiano pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em revisão de textos pela PUC Minas Gerais, é secretária executiva bilíngue do Cefet Minas Gerais desde 2010. Atua como revisora e tradutora de português e inglês de textos acadêmicos, jornalísticos, institucionais e publicitários. É também escritora e realiza trabalhos de edição. A mediação desta mesa ficará a cargo de Luciana Duarte Baraldi. Por favor. Luciana é graduada em Letras Português e Italiano, mestra e doutora em Letras, em Língua, Literatura e Cultura Italianas, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tem pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Geografia pela PUC São Paulo e atualmente é aluna da pós-graduação em Revisão de Textos da Faculdade Ladipub. É docente de italiano há 12 anos, atuando também na formação inicial e continuada de professores e professoras. É profissional da área de editoração há 18 anos, com experiência em tradução, edição, preparação e revisão de textos.
Atualmente é supervisora de preparação e revisão da FTD, Educação, Sistemas de Ensino, onde trabalha há mais de 15 anos. Então, a professora também será responsável pela condução do debate na sequência da mesa. Sejam todos muito bem-vindos e desejamos uma excelente mesa. A gente optou por fazer igual a Luciana ir para o púlpito, tá, gente? Então, eu vou. Eu não seria a primeira a começar essa fala, mas pedi essa licença para fazer essa troca com a Adriana, porque eu queria muito fazer uma conexão com a fala da professora Luciana, que é uma precursora nos estudos de revisão de texto. Para nós é uma referência, uma grande referência. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer. Eu tenho pouquíssimo tempo para falar, 17 minutos, e vou tentar ser muito breve. Mas eu quero muito agradecer, primeiro, a quem concebeu o Fórum Nacional de Revisão de Textos. Esse evento, eu posso dizer que a primeira vez que eu fui num fórum de revisão foi quando eu descobri que eu podia ser pesquisadora de revisão de textos. Compartilho com a dor dos graduandos que reclamam por não ter uma disciplina ou muitas disciplinas sobre revisão de textos. Mas a gente tem espaços formadores que talvez a gente só vá poder, de fato, explorar depois da graduação, né? Então, não percam as esperanças. Estando aqui, acho que já é um primeiro passo para que vocês ampliem o conhecimento de vocês sobre revisão de textos, né? Então, o fórum foi muito importante para mim nesse sentido, né? Foi um espaço rico para que eu entendesse a importância desse trabalho e tivesse a certeza de que era isso mesmo que eu queria, apesar de todas as dificuldades. Então, agradeço a quem concebeu esse curso, inclusive a professora Luciana, mas a gente citaria muitas outras pessoas, Eliane, Ana Lisa, e não vou citar mais nomes para não cometer a gafe de não citar todos, né? Então, vários estão aqui que deram a sequência desse trabalho, José Muniz, a Fabiola, o Wildson. E aqui, então, a professora Rosane, que aceitou sediar esse evento. Não é fácil fazer um evento, é uma trabalheira desgranida. Eu fiz 2 anos atrás, sei o quanto foi difícil, né? A gente fez esse evento online devido à catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul. E agradeço também às alunas da Federal do Paraná, com quem a gente iniciou a conversa para fazer esse fórum. Elas tiveram uma participação maravilhosa no fórum 2 anos atrás, e quando a gente pensou assim, para quem que a gente vai passar esse evento, né? Primeiro grupo que nos veio à mente foi as meninas da Federal, e também não vou citar o nome de todas, elas estão aqui conosco, né? Por exemplo, Gabriela, Isabela, Luene, enfim, Ana, e é isso. Parei de agradecer, porque eu me emociono, já deu para notar, né? Não vou falar. Bom, o título dessa mesa é um problema, porque a gente está falando de autoria e coautoria, e isso pode fazer as pessoas pensarem que o revisor pretende ser autor ou coautor de um texto junto com quem escreveu, né? E é normal que o senso comum pense isso, pense que o revisor almeja uma autoria ou uma coautoria. Mas a verdade é que não é nada disso. A gente tem muitos estudos sobre revisão de textos e muitos estudos não, vamos refazer. A gente tem estudos sobre revisão de textos, mas em comparação às outras áreas não são muitos, tá? Eu vou falar dessa quantidade aqui também. Mas a gente vem falando ao longo do tempo, as pesquisas vêm mostrando que o nosso papel não é de coautoria, é de coenunciação, sim, é de falar junto, é de interlocução, né? É de mediação. E a minha pesquisa de mestrado e de doutorado vinha falando disso. Por isso eu escolhi aqui falar um pouquinho sobre o que eu pesquisei no doutorado, mas principalmente para fazer um contraponto com essa ideia de que a gente talvez tentasse ser coautor, ainda mais agora que o próprio autor nem é tanto autor do seu texto assim, né? Tem um delayzinho. Então, a minha pesquisa de doutorado se chama Revisar e Mediar, ou Revisar é Mediar, a revisão de texto para além das normas,
A gente queria ter mudado esse título depois, mas era muita burocracia, ficou assim mesmo. Qual que era o meu objetivo com essa pesquisa? Investigar o papel do revisor de texto como membro social de práticas letradas. Desde a pesquisa do mestrado eu vinha pensando nisso, né? Esse cara está fazendo um negócio muito louco, o revisor está fazendo um negócio muito além do que as pessoas acham que fazem. E as pesquisas têm se dedicado a isso, a dizer o que é que a gente faz, porque as pessoas não sabem o que é que a gente faz, especialmente os nossos contratantes. Eu posso estar me repetindo, falando as mesmas coisas que a professora Luciana falou, mas não é por acaso, eu sou uma discípula dela, inclusive ela estava na minha banca de doutorado dessa pesquisa aqui, tá? Então, eu queria olhar para isso, porque eu venho olhando para o revisor como um mediador de letramento. O que é um mediador de letramento? Isso é um conceito, perdão, volta. Isso é um conceito que tem sido usado na linguística aplicada, especialmente por Teresa Lillis e Mary Jane Curry, para se referir a um membro social disposto a oferecer apoio em tarefas de leitura e escrita para alunos universitários. Essas duas pesquisadoras olharam para esse contexto especificamente. Eu acabo dizendo que o mediador é assim, quem sabe mais sobre as expectativas do espaço onde o texto será publicado ajuda quem sabe menos. Para mim, o mediador, grosso modo, tudo aqui é grosso modo, né, gente? Que 15 minutos não dá para falar muita coisa. Para mim, o mediador é esse cara que vai ajudar alguém a escrever um texto que a pessoa quer muito escrever, ela precisa escrever, mas ela não tem certeza de como que faz isso, tá? E aí, às vezes, ela faz com inteligência artificial. Sim, isso é bem comum hoje. Para mim, o revisor é esse cara, tá? Ele pode ser um professor, um tradutor, ele pode ser um revisor, até os advogados são considerados mediadores de letramento, tá? Eu queria entender, então, nessa pesquisa, em que circunstâncias o revisor atua como um mediador de letramento e que fatores contribuem ou não para essa atividade? Porque, assim, no meu cotidiano, na minha pesquisa de mestrado, olhando para o papel do revisor na graduação, eu tinha essa percepção, né? Eu cheguei a essa conclusão. Bom, esse cara é um mediador de letramento, ele ajuda o autor a adequar esse texto àquelas expectativas daquele espaço. Então, esse espaço pode ser variado, pode ser universidade, pode ser um texto que vai se tornar um livro, pode ser muita coisa, pode ser uma poesia, né? E eu queria olhar para isso, mas como que eu faria, então, para saber em que medida o revisor está atuando como um mediador? Aconteceu uma coisa aqui, não fui eu. Agora, vai trocar. Gurias. Agora é a hora que aparece um gráfico. Bom, mas eu vou contando, tá? Enquanto não passa o slide, porque é importante a gente ter o gráfico. Coisa errada, ó. Sempre de baixo. Ó, mas tá mexendo ainda. Para voltar o de cima. Você tá aprendendo, Adriana, que na tua vez? É o de baixo. Isso. O que eu fiz, então, gente? Eu pensei o seguinte, bom, então eu preciso olhar para essas pesquisas, essas pessoas pesquisadoras que estão olhando para a revisão de textos. Eu queria entender, então, será que dá para a gente dizer que o revisor é mediador o tempo todo? Me parecia que sim. Aí eu fui olhar para as pesquisas sobre o papel do revisor de textos nos últimos 15 anos. Eu queria olhar para 10 anos, mas 15 anos foi o que me pareceu adequado, porque em 15 anos eu consegui apenas 35 pesquisas. Que a gente chega nesse gráfico aqui. Obrigada. Eu fiz uma divisão aqui que é um pouco questionável, mas essas pesquisas sobre o papel do revisor de textos tinham como foco certos gêneros, tá? Então, eu dividi dessa forma. Textos acadêmicos científicos é o principal tema dessas pesquisas. São 11 só, né? De 35, eram 11. Livros em editoras, textos didáticos. Tá, texto didático pode estar dentro de editoras, mas eu queria falar assim, sobre a especificidade desse papel do revisor, né? Revisão de modo geral, textos traduzidos, textos publicitários e formação do revisor de textos. Veja que formação está lá no fim, 5%, né? Olhando para essas pesquisas, eu consegui entender em todas elas, 35 pesquisas ao longo dos últimos 15 anos, que a gente sempre, em alguma medida, está trabalhando como mediador de letramento.
Ah, Felícia, mas assim, a gente já sabia, né, que a gente fazia mediação. Só que a gente precisa olhar para o dado, a gente precisa olhar para a pesquisa. A Luciana começou a falar dela dizendo assim, como se repete esse tema da autoria e da coautoria, como se as nossas pesquisas não estivessem chegando nas pessoas. Então, talvez a minha principal fala aqui hoje seja o seguinte, leiam os 15 anos de pesquisas que nós temos sobre o papel do revisor de texto. Aqui eu estou falando só de teses e dissertações, tá? Não estou falando de graduação, nem artigos científicos, são teses e dissertações sobre o tema. O que faz com que esse revisor atue como mediador, então? O que faz com que ele tenha esse papel de interferir nesse texto como um interlocutor? Eu acho que o ponto de partida está na compreensão do que é língua e do que é escrita. Tá? A minha concepção de escrita é enunciativa. Isso significa que a escrita não é uma representação da fala, ela é uma interlocução, ela é intersubjetiva. É sempre uma relação entre eu e tu, e mais ainda, entre eu, tu e ele. Tá? Esse revisor, como um sujeito mediador, ele se coloca no lugar do outro nos atos de ler e escrever. Então, eu incorporo o autor em alguma medida, né? Ele é a personificação desse tu, o parceiro necessário para a intersubjetividade. Quando o autor escreve, ele escreve sozinho. Sim, ele está ali imaginando um tu. Esse revisor é a personificação desse tu, né? E ele colabora com a construção do sentido, levando em conta outras referências para além daquelas do eu que escreve. Então, à medida que o revisor revisa esse texto, ele também atribui a esse texto as suas próprias referências, né? As referências desse tu que vira eu. Eu estou falando isso muito resumidamente, eu sou banvinistiana, me apoio na teoria da enunciação de Emile Benveniste, e aqui está tudo muito resumido, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem, para a gente chegar aqui nesse ponto. Mas e se o texto foi escrito por inteligência artificial? Onde é que fica a autoria nisso, né? Bom, o autor foi lá e disse assim, isso é uma coisa que tem acontecido comumente, tá? Autores independentes dizem assim, Felícia, com a chegada da inteligência artificial eu me encorajei. Eu queria tanto escrever um livro, e agora eu escrevi. Só nesse mês, gente, eu revisei 4 livros escritos por inteligência artificial, por autores independentes. O que é um autor independente? A Poliana pesquisa sobre isso, depois eu não sei se é isso que tu vai falar, Poli, mas assim, a minha pesquisa não fala sobre autoria independente especificamente, mas a Poliana, sim. O autor independente é aquele cara que diz assim, eu quero escrever meu livro, então eu vou fazer isso tudo sozinho. Eu vou escrever, eu vou pagar o revisor, eu vou contratar uma editora, eu vou dar um jeito de vender, eu mesmo vou anunciar, enfim, ele custeia tudo isso, né? Ele não espera a aprovação de uma editora. O revisor, nesse momento, se a gente pensa que o revisor é esse tu a quem o eu se dirige, e ele recebe esse texto escrito por inteligência artificial, ele vai precisar fazer algo que está para além das normas. Ele vai ter que fazer o retorno do eu para esse ato enunciativo escrito, que é a retomada do projeto de dizer. Esse autor tem o que dizer, mas ele não tem coragem, porque a escrita é assustadora. Ele vai lá e escreve usando o ChatGPT, por exemplo. E aí depois ele pede para o revisor assim, pode revisar para mim? Se tiver cara de ChatGPT, a gente pode melhorar? Sim, a gente pode melhorar. Aí vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, estou terminando, alguns comentários do difamado Word, né, que é o que a gente tem para usar, que eu tenho deixado para alguns autores. Um deles foi bem assim como eu falei. Eu escrevi um texto, me encorajei. E aí um dos comentários que eu deixei foi assim, olha, essa frase aqui é muito típica do ChatGPT. Até aqui eu já cortei algumas ocorrências iguais e ainda temos 11 delas. Como tu diria isso aqui com as tuas palavras se estivesse, por exemplo, contando essa história para alguém num jantar entre amigos? Sei demais. Se eu me atrasar, a culpa é do slide. Ali outro. Deixou de ser isso e tornou-se aquilo. Essa é uma estrutura típica da IA e vem sendo usada com frequência aqui no livro. Sugiro ter cuidado para não cansar o leitor.
Além disso, vamos olhar a fundo para essa afirmação. O clima era mesmo um detalhe, a liderança era mesmo opcional. Essas frases parecem superficiais, apenas uma tentativa de impactar o leitor. Isso que estou te dizendo não é contra ti, autor, mas contra a máquina que te influenciou a escrever assim. Eles me pagam para isso. Esse aqui. Mas claro que isso aqui eu já fiz um percurso de intimidade com esse autor, tá, gente? Li isso aqui e sofri zero impacto, embora devesse pelo teor do acontecimento. Antes, não tem uma construção que me ajude a ver essa cena. As poucas descrições são superficiais, apressadas, como se tivessem sido escritas por um robô mesmo. Sugiro que conte como lembra, como se estivéssemos conversando e tu querendo me dar a cena completa. Depois eu te ajudo a aprimorar. Última. Sei que essa parte é a melhor, né? Aqui temos uma estrutura bem típica da AI que se repete no livro. Fazer tal coisa exige X, exige Y, exige... Sempre tem uma trinca, 3 coisas, frases curtas, como um soco no leitor, com a pretensão de criar impacto, causar impacto. Isso se torna cansativo se repetitivo. Em alguns casos, desfiz essa construção. Sugiro que tente, mais uma vez, narrar isso com a tua própria bagagem, com aquilo que tu realmente acha desse assunto. Terminando. O revisor de textos é um leitor do lugar do autor, que ele também ocupa. Prepara esse autor para ser o leitor do seu próprio texto. Ao se colocar no lugar do outro, mas sem sair do seu próprio lugar, o revisor reafirma seu lugar a cada anotação, sabendo que esses lugares são, ao fim e ao cabo, construção recíproca na linguagem. Eu queria muito abrir essa mesa para dizer justamente isso. A gente não pretende ser coautor nem autor. Isso não é uma questão. O que a gente quer é tornar o texto cada vez mais próprio do autor. É devolver o texto ao autor e ao seu projeto de dizer. Obrigada. Bom dia. Bom dia às pessoas que estão aqui e as que estão nos assistindo lá de casa, como diria um apresentador de programa de auditório, né? Vamos lá. Para baixo, vai, né? Olha, ok, tudo bem, deu certo. Bom, pessoal, eu vou falar sobre esse tema muito específico, que é a revisão de texto em projetos culturais, e vocês vão ver que o tema da mesa, a questão da autoria e coautoria, ela vai aparecer mais para o final da minha apresentação, não é que eu escapei totalmente desse tema, não. As reflexões que eu vou apresentar nessa mesa redonda surgem não apenas da minha atuação profissional, mas também do meu papel como cidadã. E por falar em papel, eu vou ler justamente para não perder o fio da meada e não ultrapassar o tempo. Profissionalmente, como vocês ouviram aí na apresentação que foi feita, eu sou pesquisadora e sou trabalhadora da cultura. Como pesquisadora, eu publico artigos que passam por processos de revisão. Como trabalhadora da cultura, eu executo projetos próprios e atuo como editora de texto em projetos de terceiros. E como cidadã, eu sou consumidora de produtos resultantes de projetos culturais, né? Peças de teatro, livros, exposições, mostras. E é da interseção dessas posições que me leva ao tema dessa fala, que é a revisão de texto em projetos culturais, especificamente realizados por leis de incentivo. Não, eu apertei errado. Isso, eu tenho que me lembrar também de passar os slides. Nesse recorte,
há pelo menos 3 instâncias da atuação da revisão. A primeira dessas instâncias é no texto dos editais de chamamento aos projetos. Né? A professora Rosane Nicoli já escreveu sobre isso, ainda não tive a oportunidade de ler o texto dela, mas já está na minha lista. Então, o que faz um revisor, né, para revisar o edital dos projetos? Né? Revisa não só as inadequações ortográficas e gramaticais, mas principalmente a clareza desse texto para evitar algumas ambiguidades. Né? Então, um edital com ambiguidade faz com que os proponentes tenham muita dificuldade para elaborar o seu projeto, enquadrar na categoria certa, e depois, na fase de seleção, pode gerar muitos questionamentos, que são os recursos. Então, não é só uma questão de adequação gramatical e ortográfica. Uma outra instância é no texto dos projetos que os proponentes vão submeter. Então, muitos projetos hoje são elaborados com a ajuda da inteligência artificial e dá um grande apoio na estruturação, mas se a pessoa não sabe quais são efetivamente os objetivos e tudo mais, esse texto ele vai ter problemas. Para o parecerista que vai analisar o texto desse projeto, é muito importante, então, que esse texto esteja legível, que tudo esteja muito claro. Um projeto ruim com um texto bom, ele não vai passar só porque o texto está bom. Mas um projeto bom, que tem um texto com pouca clareza, que tem um texto ruim, ele pode ser desclassificado por causa disso. E a terceira instância são o texto dos produtos resultantes desses projetos. Né? Então, pode ser livros, catálogos, textos curatoriais, legendas e peças de comunicação. E é sobre essa terceira instância que eu vou me concentrar, mas antes vamos falar sobre as leis de incentivo, né? Que são o contexto em que esses projetos são propostos. Leis de incentivo são mecanismos governamentais de financiamento de projetos culturais propostos por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas. Então, o governo municipal, estadual ou federal lança um edital de uma ou mais linguagens artísticas e os proponentes inscrevem seus projetos. Esses projetos são avaliados na parte documental e na parte de mérito. E os de melhor classificação recebem o dinheiro, né, o financiamento, para sua execução. Esse financiamento pode ser indireto ou direto. No indireto, o proponente recebe autorização para buscar patrocínio de empresas que farão aporte de dinheiro no projeto, e essas empresas vão descontar esse valor do imposto que deveriam pagar ao governo, é o que a gente chama de renúncia fiscal. E no repasse direto, as entidades governamentais, elas efetivamente repassam o dinheiro a partir de fundos de cultura para os proponentes executarem os seus projetos. Então, assim, um exemplo de mecanismo de repasse indireto é a Lei Rouanet. E um exemplo de mecanismo de repasse direto é a Política Nacional Aldir Blanc. Estou apertando o de baixo. Aff, Maria. Foi. Muito obrigada. Bom, seja com repasse indireto ou repasse direto, o que financia esses projetos é sempre dinheiro público. Por isso, há critérios muito importantes que os projetos devem cumprir. E 2 desses critérios são que os projetos sejam de interesse público e de que haja uma democratização do acesso à fruição e à produção artística e cultural. Na condição de cidadã e consumidora, eu tenho visto muitas publicações oriundas de projetos culturais que atendem com excelência o primeiro critério, ao menos na parte temática. Por outro lado, são publicações que vieram à luz com graves problemas de textualização e de legibilidade. Eu tenho um livro em mente, óbvio aqui que eu não vou falar o título, nem de qual projeto foi, né, e nem da equipe. Então, eu vou chamar esse livro de livro X. Esse livro é uma obra de não ficção.
Ele é resultante de um projeto na área de patrimônio cultural, é um livro impresso, tem 136 páginas e um visual bastante caprichado, uma produção gráfica bem sofisticada. Porém, o texto desse livro apresenta muitos problemas. E aqui eu não estou falando de uma ou outra coisinha que escapou. Eu não sou a vigilante lá, o Policarpo Quaresma, que fica catando erro nos livros. Não, são coisas muito importantes mesmo. Inadequações gramaticais e de pontuação, falta de coesão entre parágrafos, frases de sentido obscuro, repetições desnecessárias, problemas de concordância e de regência, falta de padronização de estilo, aplicação irregular da norma, né, que eles optaram por seguir, que a gente percebe, falta de correspondência entre paginação e sumário. Então, são problemas muito importantes. E ao ter esse livro em mãos, eu me lembrei de uma palestra do José Muniz, que eu assisti em 2024, no Rio de Janeiro. E um dos slides, intitulado Cognição e Legibilidade, ele dizia o seguinte, eu fotografei o slide, por isso que eu posso citar diretamente aqui, não é pela minha memória fotográfica. Abre aspas. Quando o texto tem baixa legibilidade, ler se torna decifrar. Uma atividade cognitiva relativamente simples se torna uma atividade metacognitiva. A pessoa interrompe o curso da leitura para refletir conscientemente sobre suas próprias estratégias. Isso desfavorece a compreensão do texto e, ocasionalmente, provoca o abandono da leitura. Então, o texto do livro X, com todos aqueles problemas, provoca interrupções na leitura. E ele tem uma legibilidade muito baixa. Nesse sentido, será que esse livro, publicado com recursos de leis de incentivo, cumpre o critério de democratizar o acesso à fruição e à produção artística e cultural? Eu sou uma leitora, né, com alto nível de letramento linguístico, eu me irritei com a leitura, foi muito complicado aprender o conteúdo. Será que leitores menos proficientes poderão fruir a leitura e aprender satisfatoriamente o conteúdo? A falta de revisão aqui não é, então, um problema apenas estético, não é que o livro ficou feio, o livro ficou ruim. Ele é um problema ético. Eu falei em falta de revisão, mas o livro X apresenta na sua ficha técnica um crédito de pessoa revisora. É a culpa da revisora, então, ou do revisor, né? Todos esses problemas? Já foi falado aqui, vou repetir. É importante considerar que a revisão não trabalha sozinha. Essa pessoa atuou no âmbito de um projeto realizado em um determinado contexto sócio-histórico e em determinadas condições materiais. Então, como foi o processo seletivo que escolheu essa pessoa profissional? Que condições de trabalho que ela teve? Como foi a remuneração que ela recebeu? Será que é adequada ao esforço, à competência, ao trabalho? Será que ela teve tempo suficiente para trabalhar? Será que ela recebeu um original para trabalhar ou foi aquele original que vai sendo modificado à medida em que a pessoa vai revisando, que é um pesadelo, né? Será que indicaram a ela que normas, que parâmetros ela deveria seguir, né? O que se esperava? E quando eu estou falando aqui no feminino, é porque eu estou falando pessoa revisora, tá? Não é porque seja necessariamente uma mulher. Um livro publicado é sempre fruto de uma corresponsabilidade. As funções que atuam na publicação o fazem sob diversas forças e constrições. Vamos pensar nos livros resultantes de projetos culturais. Nem sempre esse livro será publicado por uma editora profissional. E mesmo quando isso ocorre, o contrato pode ser daqueles em que o contratante escolhe os serviços desejados. Se esse contratante não compreende o escopo do serviço de preparação e revisão, ou se não o considera importante, talvez deixe de lado esse serviço no menu oferecido pela editora. A editora, por sua vez, ao não depender da comercialização do livro para o retorno do valor aportado na produção, pode não se importar em publicar algo com revisão insuficiente. Então, assim, meu livro não vai para venda, ele vai ser distribuído ou vai ser vendido
numa determinada circunscrição, eu não preciso me preocupar em esse livro ser bem recebido, bem visto, para eu obter o meu retorno. Caso parecido com esses, eu vejo também publicações acadêmicas financiadas com verbas de fomento à pesquisa, né? Eu tenho na minha estante vários livros produzidos nessas condições e que têm problemas de legibilidade bem importantes também. Por quê? A tiragem já foi paga, o público daquela publicação às vezes é cativo, porque são os alunos do programa de pós-graduação ou os frequentadores de um evento, então não há necessidade de se pensar na qualidade para a comercialização. Mas eu também vejo responsabilidade no público leitor e da comunidade de trabalhadores, e aí da cultura ou da área acadêmica, né, que são os exemplos que eu estou mencionando, e das entidades de fomento, que não avaliam ou não reclamam de eventual baixa qualidade e legibilidade desses livros. O edital em que o livro X foi selecionado dispõe que livros com erros ortográficos, gramaticais ou factuais devem ser recolhidos, corrigidos e reimpressos às custas do proponente. Eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido com o livro X. Ok? Vou repetir, né? Mais um tópico que já foi mencionado aqui nas falas anteriores. Uma das possíveis causas do problema da falta de revisão em muitos livros resultantes de projetos culturais é o desconhecimento dos processos de edição. Nesse caso, os produtores não sabem exatamente quais serviços contratar e qual o perfil profissional adequado à realização desses serviços. Então, com esse desconhecimento, o produtor cultural não sabe nem que serviços contratar de uma editora profissional, né, se esses serviços ad hoc, menu, e também não sabe que serviços ou profissionais contratar se ele mesmo for se encarregar dessa edição, dessa produção. Mas isso não ocorre, esse desconhecimento, por exemplo, com os serviços de design. O conjunto de livros mal revisados que tem em minha estante apresenta excelente tratamento visual e produção gráfica sofisticada. Isso revela não apenas a valorização do serviço do profissional de design, mas também outro fator importante. Foram projetos que tinham verba para investir numa publicação. Ok? Não é falta de dinheiro, portanto, o que impede a contratação de boa equipe de revisão. A questão talvez seja outra e é a de sempre. A desvalorização desse trabalho, talvez fruto do desconhecimento. Há que se mencionar ainda a dupla precarização do trabalho de revisão, muitas vezes exercido como bico, sem intenção de profissionalização, sem processo de formação, por precarizados de outra área, que é a acadêmica. Então, a academia precariza uns, esses precarizados vão para a revisão, que também é precarizada, né? Então, por isso, é uma área duplamente precarizada. Para voltar, como é que faz? É o de cima. Esse é o que estava. Esse é o que estava também. Ponto. Então, o que eu colocaria como reivindicação? As entidades que financiam projetos culturais precisam assumir a contribuição da revisão para a dimensão ética e criar mecanismos que garantam a legibilidade adequada para livros resultantes de projetos. Né? Ou fiscalizar depois, ou trabalhar com formação, né? Ou trabalhar na etapa anterior e não só punir. Né? E já os produtores culturais talvez venham a valorizar os serviços de revisão se perceberem a sua participação na coautoria do texto. Tenho certeza de que as escritoras do livro X seriam muito mais valorizadas como autoras se o texto que elaboraram tivesse passado por um tratamento eficaz de preparação e revisão. Né? Se aquilo que é a autoria delas tivesse podido vir à tona com mais eficácia. O público leigo ele está muito distante dessa discussão que a gente faz aqui. Né? O público leigo vai olhar a capa do livro e o nome que tiver lá vai ser considerado autor. O público leigo não faz que nem nós, que olhamos ficha técnica e ficha catalográfica dos livros que a gente
compra ou ganha. Então, um livro com essa quantidade de problemas, o público leigo não vai pensar, puxa, quais são as condições de trabalho da revisora que não conseguiu, né, lidar com isso aqui? Não, vai pensar, puxa, esse pessoal escreve mal, essas autoras escrevem mal, né? Então, com essa função de coautoria, né, de fazer com que esse texto dessas autoras ele seja eficaz, ele chegue bonito, esse livro poderia estar aqui sendo nomeado e celebrado pela beleza da sua apresentação gráfica e pela relevância do seu conteúdo. Ninguém ia pensar no trabalho de revisão, porque sem erros, né, a gente esquece que a revisão existe, a revisão só aparece nos erros. E aí, para finalizar, eu queria dar 2 exemplos de projetos culturais que contratam serviços editoriais, né? Aqui do meu lado, do lado direito, a Quadra Edições, que é um braço editorial de uma produtora de cinema chamado Quadro, e eles publicam livros, então, da área de cinema, livros resultantes de teses, de dissertações, e trabalham com profissionais da edição, trabalham, inclusive, com diferença entre preparação e revisão, né, que nem sempre a gente vê, e também as publicações do Escritório de Produção Cultural do Hospital Pequeno Príncipe, que tem muito cuidado com o tratamento verbal do texto. E fica aqui os meus contatos. Muito obrigada. Alô? Estão me ouvindo? Gente, eu vim aqui para não quebrar o formato. Vou seguir aqui, né? Tudo bom? Meu nome é Eduardo Quintanilha, né? Eu sou CEO do Biro Oficina Editorial, sou graduado em editoração, ingressei em editoração em 1996, a maioria aqui não era nascido, foi no milênio passado, né? E, portanto, como o meu estágio foi logo no primeiro ano, eu estou nessa área há 30 anos, né? No mercado editorial de materiais didáticos, eu estou desde 2005, né? Então, tenho uma experiência razoável nesse setor, que é o maior setor empresarial para edição de textos, né? Onde mora a maior parte das publicações. Tá bom. Né? E melhorou? Certo. Então, eu estou atuando há muito tempo nisso, né? Hoje eu tenho uma empresa que presta serviços editoriais, B2B, né, para outras editoras, pegando tanto projetos completos quanto prestando só serviços e tal. E revisão é um deles, né? E aí eu quero falar de algumas coisas aqui. Então, o primeiro slide. Eu peguei o título da mesa e pus o meu adendinho ali, né? Então, autoria e coautoria, o lugar do revisor no processo textual de materiais didáticos, que é o meu lugar de fala, né? E aqui eu vou trabalhar com 2 conceitos básicos, pode ser que a maioria já saiba, mas eu sei que tem muita gente, muito estudante e tal, que não tem esse conhecimento, então eu vou começar aqui. O revisor no material didático, ele aparece principalmente em 2 lugares, né? Usando o título lá no processo textual. Como preparador, no trabalho com original, na pré-diagramação, em que há mais liberdade para fazer alterações significativas, né? Aqui ele trabalha no Word, basicamente, né? E ele é convidado a ser coautor de forma mais explícita. Coautor no sentido de que ele vai ter um domínio do projeto editorial, e aí no próximo slide eu vou detalhar mais isso,
né? E ele tem um poder de interferência muito maior, né? E trabalhando em parceria com o editor, principalmente, né? Que é o interlocutor dele. Normalmente é o editor que faz a ponte com o autor. O preparador não vai direto ao autor, né? E ele trabalha também como revisor. Aí já na prova diagramada, né? No trabalho com as provas diagramadas, em que há menos liberdade e maior risco. Por quê? Por que maior risco? Porque andou mais, o processo está mais no fim, tem menos camadas de qualidade, né? Ele já é uma camada de qualidade ele próprio. Então, a hora que passa para a próxima etapa, tem menos e tem a revisão final, que aí ele é a última, né? Então, é um risco. A ideia é que se interfira cada vez menos à medida que as provas vão avançando, né? Aqui ele assume um papel mais de garantidor de todos os muitos requisitos das provas, tá? E aí aqui eu fiz para resumir esses muitos requisitos, resumir o papel, em vez de fazer uma lista de tópicos, que são muitos, eu preferi fazer uma charge, né? Então, o que é a revisão de texto, né? O que envolve a revisão de texto? É o autor? É o projeto editorial? Não, tem um monte de coisa aí, né? No caso dos materiais didáticos, ele tem que pensar que o público dele é o estudante, mas é também o professor. Mas ele também tem que atender os requisitos de legislação, garantir, né? A legislação, quando eu falo legislação, tem as leis, né? LDB, e outras, e tem os editais, né? Vários, né? Editais de licitação de prefeituras, editais federais, PNLD e etc., né? Tem o rigor científico, a ciência, o rigor conceitual ali, a clareza, que provavelmente é o grande papel do revisor e do editor, é fazer essa transposição didática, né? Muitas vezes o autor é alguém que tem um grande conhecimento conceitual, mas ele não... E pode ser um professor de sala de aula, estou falando material didático de educação básica, que é a minha área, né? Normalmente é um professor experiente e tal, mas ele fazer essa transposição didática para o papel, para o texto escrito, ele tem essa dificuldade. Então, é um papel importante. A parte pedagógica, né? Cuidar da linguagem, a linguagem adequada, né? Não é se está certo ou se está errado a ortografia apenas, né? A concordância, a regência, etc. É a questão de comunicar com eficiência, né? A presença da IA, né? E aí a IA é um outro problema aqui, é assim, quando entra, quando não entra, o quanto ela agrega, o quanto ela desagrega. Importante falar que as editoras todas estão buscando cada vez mais implementar IA nos seus processos, todos os processos, inclusive de revisão, tá? E na maioria dos casos, o objetivo disso é sim reduzir custos, né? É o grande objetivo das diretorias editoriais, tá? A qualidade, às vezes, não entra muito nessa conta, tá? Agora, o que a gente está vendo de movimento na IA é o seguinte: há poucos dias a Microsoft disse que a IA dela não é para uso profissional, é recreativa. Essa semana, a Microsoft também, na sua divisão de jogos, voltou atrás e não vai ter mais a IA na divisão de jogos. Então, eles estão entendendo, e a gente usando no dia a dia, a gente já entendeu também que a IA, ela agiliza muito, mas ela não só não vai até o ponto que a gente precisa, como em determinados prompts que você vai usando, ele vai funcionando direitinho, ela vai desaprendendo depois e vai começando a errar. Então, você usa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí começa a ter uma certa consistência, você fica felizinha, daqui a pouco começa a dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. Então, assim, não dá para abrir a mão na vigilância da IA. Confio na IA. Não existe isso.
por enquanto, pelo menos, né? Então, o revisor tem que lidar com o autor, e aí, no material didático, o que acontece? Né? Eu estou aconteceu isso nesse momento comigo. A gente está tocando recebeu uma encomenda de uma coleção didática de ensino médio, né? E aí tem que produzir todos os conteúdos, né? E aí encomendamos materiais para autores que são professores, né? Aliás, inclusive, eu vou problematizar essa questão da autoria aqui daqui a pouco. Que professor de química. O capítulo encomendado era para ter 10 páginas diagramadas no espelho da obra. O original que eu recebi era de 47 páginas de Word, né? Então, assim, o revisor, né? Não é que o revisor, esse voltou para o autor, mas é porque é um ajuste absurdamente grande, mas um ajuste menorzinho para adequar no projeto gráfico não vai para o autor de volta porque o tempo urge, né? Então, tem a questão do projeto visual, que são os elementos que tem aqui as vinhetas, as figuras, não sei o que e tal. E tem a questão do espaço físico da página. Vai caber, não vai caber. Estourou 2 linhas aqui, tem que cortar e tal, né? Então, tem esse papel. O projeto editorial, que é compreender quais seções e quais seções devem estar presentes, quais são obrigatórias, quais não são obrigatórias. Nem sempre o autor se lembra desses detalhes, né? Então, é o revisor, o preparador, que vai levantar essas questões. E o revisor, ele sofre com um grande problema, tá? Aí não estou falando do preparador, estou falando do revisor. Ele está na ponta final do processo. E o que acontece na ponta final do processo? Acontece o seguinte, que quem planeja a coleção, quem monta o cronograma, dá uma gordura de cronograma de 1 mês, 5 semanas, 2 meses. E toda essa gordura é consumida na autoria, que é a primeira etapa. Sempre, né? E quando sobra um pouquinho da autoria, a gordura é queimada pela edição. Então, quer dizer, o revisor, ele está lá na ponta final, trabalhando com um cronograma sempre atrasado, que ele tem que reduzir esse atraso, ou zerar. Ou ele zera, ou ele diminui. Ou ele pega com 1 mês de atraso e entrega com 1 semana de atraso. E escuta que a obra está atrasada, né? Eu estou vendo um monte de cabeça balançando assim, né? Concordando, né? E fazem outra maldade, tá? Chegou na última prova, festinha de confraternização da coleção que fechou, e enquanto o revisor está batendo a última prova lá para mandar para a gráfica. Luciana está fechando o olho aqui sabendo que é isso, né? Então, gente, o papel do revisor, ele é muito mais amplo do que simplesmente garantir ortografia, concordância e regência, né? Ele tem que tem que ser conhecedor de todas essas esferas, né? Ser vigilante, tem que ser concentrado, ele tem que ser desconfiado, tá? E, bom, e essa é uma questão, né? Então, e aí tem que cuidar, né? Tem que ter atenção aos detalhes, coerência, precisão, fluidez. Ali, na hora que eu pedi para gerar a charge, aquelas frasezinhas ali, tal, foi a IA que inventou, não fui eu. Clareza que informa, rigor que fortalece, texto que transforma. Não fui eu que escrevi aquilo, achei meio piegas, mas está lá. Ia dar muito trabalho retocar no Photoshop, né? Compreender, analisar, aperfeiçoar, comunicar, né? Aí, enquanto as colegas iam falando, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. Se eu tiver tempo, como é que eu estou de tempo, Luciana? 5? Eu vou comentar também que eu achei muitas coisas interessantes. Perguntaram sobre a formação nas universidades. Eu, como recrutador, tanto quando eu trabalhei dentro de editora, como agora no meu birô, eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, de recrutar graduandos ou graduados, recém-graduados, porque não tem informação nenhuma sobre tal. Eu vou ter que ensinar tudo, né? Eles não chegam, os currículos não chegam com um mínimo de experiência. E eu tem gente que, por exemplo, para a vaga de revisor,
encaminhe o meu currículo. Aí eu clico, é um link para o currículo Lattes. Não tem nada a ver com a minha vaga, né? A minha vaga eu quero saber o que você já revisou, o que não revisou. Então, se você ainda não tem experiência nenhuma, que técnicas você domina, que você já sabe, você conhece marcação de texto, sabe fazer e tal, né? E a graduação hoje tem sido muito omissa nesse sentido, né? Os cursos de letras em especial. E eu entendo isso, porque, por exemplo, editoração, que é o curso Minha Graduação, né? Existe desde 1974 na USP. Até hoje ele tem 15 vagas, né, por ano, né? Então, você vê que não há um entendimento que o curso mereça ter mais vagas, né? A questão do autor que eu comentei que eu ia falar é o seguinte: a gente está falando de coautoria, né? Hoje, nos materiais didáticos, né, a questão da autoria está até mais complexa. Por quê? Quem é o autor? Muito, muito raro são os livros de PNLD, de grande vendagem, que eles são assinados, né, por seu autor e tal. Em geral, esse autor também, ele está lá, mas ele contrata uma equipe que às vezes é dele, às vezes é da editora para fazer, né? Na maior parte dos casos, esse autor não é um autor, ele é um conteudista, que ele recebe um briefing, olha, escreve um capítulo sobre potenciação, ou escreve um capítulo sobre síntese de DNA. E aí, com tantas páginas, tantas ilustrações, a abertura tem que ser desse jeito, tem que ter tantos exercícios, tem que ter... Ele vai muito brifadinho e ele escreve aquilo que ele é encomendado. Ele não tem uma questão criativa ou não, né? Até por conta dos editais, o conteúdo tem sido, ao mesmo tempo que se garante um certo rigor conceitual, tem pasteurizado, né? Aqui tem muito pouca margem para criatividade e tudo, né? Outra coisa, mudando agora de anotação, adorei a questão do mediador de letramento, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, em favor da IA, né? Em favor da IA. A gente tem um sistema educacional que exclui muita gente, né? Você tem, eu não sei se vocês sabem, 7% das pessoas têm déficit de processamento auditivo central. Não sei quem já ouviu falar. Déficit de processamento auditivo central é semelhante a uma dislexia, tá? Como é que você adquire é adquirido déficit de processamento auditivo central? Você tem uma infecção de ouvido na primeira infância, ali quando é bebezinho, e aí você demora a aprender a falar, você demora a aprender a escrever, você tal. Então, crianças que vão ser alfabetizadas lá com 9, 10 anos, cometem erros ortográficos e tal. Só que isso não significa uma cognição menor. São pessoas inteligentes, com uma capacidade de acolher repertório e tal, mas são pessoas que têm dificuldade na ortografia, na construção do texto. A IA resolve isso. A pessoa monta o texto dela, né, as ideias dela, a inteligência dela, e a IA pode ajudar nessa construção do texto. Então, eu já vi situações das pessoas serem totalmente excluídas, né, taxadas e escanteadas, e eu acho que quem tem um pouquinho mais de idade já passou por isso, aquele aluno que era excluído em sala, e é 7% toda a sala tem um, né? Bom, meu tempo acabou, né? Mas é isso. Então, como contribuição aqui do representante do mercado, né, fica o apelo aí para as academias, vamos fazer uma interface maior, criar programas de estágio com as editoras, com os birôs, né? Pelo menos o meu está aberto a essa situação, né, para que a gente possa ter esse enriquecimento do conhecimento que é acumulado pela academia
e também oferecer a questão econômica, porque eu acho que é isso também que muito determina o espaço que se tem dentro da universidade para determinada coisa. Ah, isso daí dá emprego, isso daí gera renda, né? Então, aumentar essa interlocução vai ser produtivo para todo mundo, né? E é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Bom dia, vou organizando minhas coisas aqui enquanto coloco aí os slides. Preparar uma aguinha aqui que eu tô sempre rouca, quem me conhece sabe. Bom, primeiro agradecer pelo convite, agradecer a Rosane, parabenizar, né, a 7ª edição do Fórum de Revisão, né, mudamos esse nome, né. Eu estive presente em Natal da última vez, estive da penúltima vez presencialmente, né? Tive a oportunidade de falar também, volto aqui com muita alegria. Lá em Natal eu trouxe um assunto bem polêmico que estava me instigando na época, que era a plataformização do trabalho, e eu pesei bastante o clima, porque é uma coisa bem pesada. Então eu trouxe uma coisa bem mais positiva dessa vez, né? Vocês acharam que eu ia falar de novo, pesar o clima, né? Para onde que aponta? Para qualquer lugar? É para baixo. Isso. Não deu, não? Tá, então, mas pulou o meu título. Ah, tem um delay. Isso. Então, peraí, apertei. Calma aí, gente. Tem um erro? Aí, foi. Então, beleza. Eu fiz um texto aqui para poder manter o tempo, né? Então, muita coisa mudou desde 2022, né? Quando eu fui em Natal, especialmente com a presença cada vez mais forte da inteligência artificial generativa no nosso campo de trabalho. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, na expectativa de que essa contribuição possa ser útil e que também abra espaço para perguntas e trocas ao final. Então, eu queria, então, começar para cima, né? Ok. Então, eu queria começar falando onde que eu me encaixo nesse trabalho de revisão de texto. Eu trabalho com revisão de texto desde 2011. Eu sou servidora pública federal, como ela falou, secretária executiva bilíngue do Cefet de Minas Gerais. Acho que eu sou a única mineira aqui hoje, então acostumem com sotaque. Paralelamente, eu atuo como revisora desde então. Eu fiz aquele curso de revisão de texto da PUC Minas, além do mestrado e do doutorado, na minha época ainda era presencial. E desde então eu venho trabalhando continuamente com revisão junto com o serviço público, né? A minha atuação se concentra principalmente em textos acadêmicos, desde de TCC de graduação até mais recentemente memoriais para concurso de professor titular. E nesse percurso eu já revisei assim centenas, né, de teses, dissertações, projetos, artigos, relatórios, uma grande variedade de gêneros dentro do universo acadêmico. E hoje eu trabalho principalmente com memoriais, né? Não sei se todo mundo conhece, que é no final da carreira do professor federal. Então, me deparo com textos produzidos por profissionais altamente qualificados, né? Doutores, pós-doutores, em etapas muito avançadas da carreira, o que exige um nível bastante elevado de atenção, respeito e responsabilidade na revisão, né? Ao mesmo tempo, desde o TCC até o memorial, eu tenho percebido em todos os níveis, mas sobretudo entre as gerações mais jovens, é claro, o uso da inteligência artificial, que vem tomando cada vez mais um lugar intenso na produção de texto. Isso me leva a uma mudança importante de perspectiva sobre o meu próprio trabalho como revisora. Hoje eu me vejo não apenas como revisora, mas também, de certo modo, como alguém que desautomatiza o texto. E quando eu digo isso, não é no sentido de mascarar ou mesmo de disfarçar o uso de ferramentas, mas no sentido de contribuir para que o texto recupere alguns traços de autoria, né?
se reaproxime das marcas humanas e reduza certas marcas de linguagem algorítmica que começam a aparecer com mais frequência. Bom, do ponto de vista... Bom, eu pulei esse slide, mas é isso, né? Do ponto de vista teórico, eu me apoio no artigo Quando o Revisor é Escritor, que é da minha autoria, no qual eu discuto a formação do revisor de texto a partir de uma perspectiva discursiva, contemporânea. Nesse trabalho eu argumentei que o revisor ele não pode ser entendido apenas como um agente de correção gramatical, essa etapa nós já vencemos, ainda bem, né? Mas como alguém que atua diretamente na interlocução, como falado hoje, do texto, levando em conta o gênero, contexto, autoria, né? E eu vou dialogar especialmente com a proposta da Luciana, que falou aqui hoje, no livro Ritos Fonéticos Editoriais, quando ela entende o revisor como um escriba enunciador editorial, ou seja, como um participante no processo da gênese, né? Ela vai lá no manguenô de texto, situado entre o leitor e o autor, e atuando de forma efetiva na construção de sentido e na materialidade do texto. Bom, então, a partir dessa base, eu argumento que essa atuação pode ser ampliada quando pensamos que o revisor também pode ser, em alguns casos, um escritor. A conclusão a que eu chego é que, embora isso não seja uma condição obrigatória para o bom exercício da revisão, a experiência com a escrita autoral, ou seja, quando o revisor também sabe escrever, produzir discursividades e não só corrigir um texto, tende a ampliar a capacidade de intervenção textual do revisor e da revisora, né? Justamente porque o aproxima de uma compreensão mais profunda dos processos de autoria, leitura e reescrita. E hoje, o que eu quero evidenciar aqui com vocês eu pulei um, não. É esse aí que eu quero. Pula, tá vendo como ele pula? Isso, ele pula. Bom, e hoje que eu quero evidenciar com vocês, a partir da era da inteligência artificial, que eu quase que me nego a chamar de IA, porque você já deu nome, já tomou afeto, então eu chamo meio que de inteligência artificial mesmo, né? Eu me recuso a chamar de IA, mas fiquem à vontade, né? É coisa minha. Hoje de tomar obsoleta a revisão textual, a inteligência artificial tem, na verdade, ampliado a demanda pela leitura profissional. Então, eu fiz uma sistematização de algumas impressões recorrentes que eu tenho identificado na prática de revisão, né, como padronizações estéticas, itemização excessiva, não sei se vocês reparam. Hoje ela falou um novo, que eu não sabia, não, que era essa coisa do 3. Eu vou olhar mais, né? Traços de anglicização sintática, né, que a gramática da IA vem do inglês, né, e discursividades muito previsíveis, né. Então, com base nisso, eu sustento que o revisor ou a revisora de texto emerge como profissional do futuro, porque eles são aqueles que, em meio à hiperprodução textual, se afirmam como leitores profissionais, isto é, como uma instância humana capaz de interpretar, reorganizar e devolver a unidade e a integridade, e por que não dizer a humanidade ao texto, entendendo que hoje há uma verdadeira batalha entre a IA e a IH, ou seja, entre a inteligência artificial e a inteligência humana, que sempre existiu e que às vezes a gente esquece de usar. Então, nesse sentido, eu tenho visto algumas mudanças do papel de revisor, e eu listei aí para vocês, né? Eu vejo o revisor ou a revisora, tudo eu coloquei sempre no feminino e masculino, para inclusão, né? Embora a maioria seja mulher, né? Devia ser revisora e depois o R, né? Enfim, revisora como leitor profissional, revisor como desautomatizador de textos, revisor como recuperador da autoria, revisor como agente que reduz marcas algorítmicas, o revisor como agente que dá unidade ao texto e o revisor como mediador ético, que já foi falado um pouquinho, né? Bom, então, tá vendo que ele vai mais de um? Eu não sei se está fora de ordem, que eu tenho, tá vendo? Eu apertei uma vez, ele foi duas. Então, eu queria contar duas experiências, né, para vocês que tem a ver com essa revisão e que vai fundamentar um pouquinho isso que eu estou dizendo. Bom, de 2024 para cá, eu tive a primeira experiência é essa.
observação de aumento na demanda como revisora. No meu caso, na experiência pessoal. Você tem reparado também, Felice? Pois é. Então, vamos ver aqui. De 2024 para cá, que é mais ou menos quando surgiu, né, a inteligência artificial generativa, eu tive um aumento muito grande na procura por serviços. Eu não fiz nada muito diferente, eu não sou uma pessoa muito presente nas redes sociais. Claro que eu reviso desde 2011, então eu tenho uma carteira de clientes, mas aumentou tanto que eu estou tendo que dispensar trabalhos. Não sei se está sendo assim com vocês, espero que sim, né? Diferentemente do temor inicial da substituição profissional, o que ocorreu foi a intensificação do meu trabalho. Por isso que eu estou falando com vocês que o revisor é o profissional do futuro. Está vendo que esse ano eu vim bastante otimista, né? Positiva, né? Estou me regenerando aqui, né? Bom, porque as pessoas conseguem gerar os textos, mas elas não se sentem competentes para legitimá-lo humanamente. Então, elas procuram um revisor. O que eu tenho reparado é o seguinte, os autores passaram a procurar a revisão motivados por insegurança contra a naturalidade do texto, receio de que a presença da IA fosse perceptível e a necessidade de integrar textos produzidos automaticamente ao próprio estilo autoral. Muitos solicitam que o texto seja humanizado, pedindo que se retirem marcas que denunciem a automatização. Nesse ponto, emerge uma dimensão ética central. O papel do revisor não é mascarar a autoria, nem orientar práticas que ocultem de maneira indevida o processo de produção. Cabe a nós indicar quando a presença da inteligência artificial se torna visível e pode comprometer a singularidade ou coerência do texto, que é mais ou menos os exemplos que ela deu, né? A atuação profissional passa, então, a envolver não apenas a correção linguística, mas a orientação interpretativa fundada em leitura profissional. Agora deu. Bom, então, caminhando agora para a segunda experiência, só um minutinho aqui, que seria essa observação, né, que a Felícia falou muito bem, de alguns sinais de uso da inteligência artificial no texto, porque revisor lê muito, né? Então, a gente vai acabando, assim, decifrando o que é de IA. Eu hoje em dia, eu consigo ver traços de IA até na fala das pessoas, às vezes, quando estão lendo, não sei vocês, né? Porque a gente lê muito, de leitor profissional. Então, uma média de leitura de 100 páginas por dia. Assim, dentro do Cefet, né? Que é o que eu leio os editais, leio as portarias, tudo isso. E quando eu saio do Cefet e abro meu birô de revisora também. Então, é muita carga de leitura. Então, hoje em dia, o que eu vejo, por exemplo? Esse aí todo mundo já pegou, né? Que é o excesso de negrito e travessão. É engraçado que ninguém sabia usar travessão antes, porque ele é um comando, né? Ele não tem, ele é um comando, é contra alguma coisa. Acho que é contra ou menos, se não me engano. É contra ou menos, né? Então, antigamente, às vezes ficava revisando tese, o tempo todo eu corrigindo aquele hífen que era travessão. Hoje em dia ele vem certinho. Como assim? E vem o grandão, que é o contra ou menos, né? Topicalização, itenização, né? Você vê aquele monte de texto. Por isso que aumentou para 40 lá o que ele falou, né? Porque com certeza tinha muita topicalização. Né? Você já não tem mais o bloco de parágrafo. Está diminuindo, né? Conclusões previsíveis, discurso positivo. Cadê a Luciana? Eu acho a IA no final, na última frase do texto, tem aquela coisa positivista, né? A gente que é do discurso, acha, aqui tem uma IA. Porque a última frase, eu te dou mais uma dica. A última frase, você pode ver que ela conclui, é tudo muito positivo e tal, né? Então, é uma coisa do discurso. Interferência da gramática do inglês. Quem sabe, em inglês, a gente vê, por exemplo, vírgula antes do E, né? Numerativo. Em inglês é obrigatório. Aí a gente vê aquele monte de vírgula antes do E. Para a gente não é, geralmente a gente não põe. E aí a gente vê que é IA. Então, o revisor, por causa da carga de leitura, ele consegue ver que tem IA. Então, ele consegue, de certa maneira, também tirar esses traços, né? Bom, então, pensando assim, né, no contrafluxo, o que eu propus aqui uma definição, assim, vamos ver se ajuda alguma coisa. Então, a inteligência artificial não elimina a necessidade de revisão de textos.
Ao contrário, ela tende a ampliá-la. A produção escrita pode ser parcialmente automatizada, mas a leitura crítica, interpretativa e profissional permanece sendo essencialmente humana. Além disso, observa-se um possível aumento da insegurança dos autores em relação aos próprios textos, o que pode intensificar a busca por revisão como forma de validação humana de conteúdos produzidos com auxílio de IA. Nesse contexto, a revisão de textos passa a ser uma profissão promissora na contemporaneidade. Oxalá, né, gente? Eu, pelo menos comigo, tem acontecido, mas eu acho que tomara que seja assim mesmo, né? Então, já passando aqui para o final. Isso. Então, para pensar em terra de IA, aí eu chamando de IA, né? Quem tem um revisor é rei, né? Espero que seja assim, né, gente? Tomara, VEC 2026, né? Vamos lá. Então, caminhando para o final, tem aquele famoso ditado que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em termos de inteligência artificial, eu ouso dizer que, em terra de IA, quem tem um revisor é rei. Essa afirmação ilustra uma transformação relevante nas práticas contemporâneas de escrita. A expansão das inteligências artificiais generativas tornou a produção textual abundante, rápida e teoricamente organizada. Entretanto, essa mesma expansão produziu um efeito paradoxal. Quanto mais textos circulam, menos os autores leem com profundidade aquilo que escrevem, o que pedem a inteligência artificial para escrever. A escrita pode hoje ser parcialmente automatizada. A leitura profissional, vírgula, não. Escrevi certinho? Omiti o verbo, né? É nesse deslocamento que o revisor e a revisora ganham centralidade. Se a máquina escreve, alguém precisa fazer a leitura profissional. Então, o revisor e a revisora seria o profissional do futuro, justamente porque ocupam o lugar de quem realiza a leitura integral e minuciosa de textos, devolvendo unidade discursiva ao que foi produzido em padrão algorítmico. Nesse sentido, aproxima-se da figura do escriba coautor proposto por Salgado, 2016, que é a Luciana, aquele que participa ativamente da constituição do texto, não como mero corretor, mas como sujeito de mediação discursiva. Diante de textos progressivamente formatados por algoritmos, o revisor torna-se quase que o responsável por devolver a integridade à humanidade retirada da escrita pela excessiva automatização. Não porque detém uma superioridade técnica isolada, mas porque seria capaz de realizar a leitura profissional, que é o que a gente tem falado desde sempre, aquela que coloca de novo o humano na linguagem, dá unidade ao texto, a discursividade, né, se a gente quiser usar as palavras que a gente usa na análise do discurso, e reafirma a responsabilidade ética da escrita. Encerro com duas frases que acredito piamente ser verdadeiras, e espero que sejam mesmo. Primeiro, que a revisão de texto é uma profissão do futuro. E depois, que em terra de IA, quem tem um revisor é rei. Obrigada. Tudo fora de ordem. Tinha um obrigado e o e-mail ali, mas agora já deixa para lá. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui nessa mesa. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada aos participantes aqui da mesa, a professora Felícia, Adriana, Eduardo, Poliana. As contribuições que vocês trouxeram para essa primeira mesa redonda do fórum foram incríveis, assim, muito, muito importantes. E eu, enquanto ouvia vocês, ficava refletindo um pouco sobre o lugar que eu ocupo, né, como profissional da área de editoração, da área de preparação e revisão em uma grande editora, mas ao mesmo tempo também pesquisadora, né? Então, inserida nesse ambiente acadêmico. Então, é como se eu me sinto às vezes complementada, mas ao mesmo tempo também dividida entre esses dois mundos, né? Que tanto agregam assim a minha formação e experiência, bagagem, né? Visão de mundo. E a gente não está com muito tempo, né?
essa discussão, mas eu queria fazer assim 2 perguntas rápidas para Felícia e para Poliana em relação ao trabalho que vocês fazem, né? Nessa mediação de letramento e nesse exercício de retorno do eu, né, como a Felícia disse, que vocês contassem um pouco mais sobre esse trabalho de realizar essa concretude, né, de trazer o texto ali produzido pela inteligência artificial, né, como a Poliana disse, que não é IA, né? Tem gente que chama de cloud, tem gente que chama GG, Gepeto, né? Personifica essa inteligência, né? Então, nessa transposição, nesse trabalho de transformá-la em humano. E para a Adriana e para o Eduardo, né, que trouxeram alguns pontos interessantes aí sobre o papel do revisor, a ausência dele, ou questões mais críticas em relação ao trabalho do revisor, né, questões mesmo problematizadoras dessa função. Eu queria perguntar para vocês que vocês podem contribuir aqui nessa discussão em relação à precarização do trabalho do revisor, ao que a gente tem visto cada vez mais acontecer, a integração da inteligência artificial em toda a cadeia produtiva editorial e, ao mesmo tempo, redução de prazos, né? Um achatamento, uma pressão muito grande em relação a realização das tarefas efetivamente, né, não só pelos revisores, mas especificamente aqui no nosso contexto, né? Em que medida, por exemplo, a gente percebe mais adesão do uso da inteligência artificial em materiais didáticos, né, Eduardo? Que não têm autoria, né, que são produzidos ali, elaborados, né, por produtores de conteúdo, mas que não recebem o crédito como autor, né. Então, esses seriam os 2 tópicos que eu gostaria que vocês brevemente abordassem, né, já que a gente está encerrando esse momento. Obrigada. Eu concordo com a Poliana sobre o aumento de trabalho, né? Foi bem significativo nos últimos tempos e principalmente em relação a autores que se encorajaram, como eu disse, a escrever o seu próprio livro, né? Alguns deles chegam já com esse discurso e confessam que usaram a inteligência artificial, outros não, né? E aí a gente precisa... quando eu falei ali, eu já tinha desenvolvido uma intimidade com essa pessoa, na verdade, quando a pessoa me pede o orçamento do texto, né, da revisão desse texto, eu já analiso para saber com quem eu estou lidando, nesse sentido, assim, né, como essa pessoa chegou nesse texto aqui. Então, a partir dali, eu começo a estabelecer uma relação de parceria e até, muitas vezes, de o que a gente talvez possa chamar de amizade mesmo, assim. Eu tenho notado muito mais necessidade de conversar com essas pessoas, como eu não fazia há muito tempo. Depois que eu deixo aqueles comentários ali que podem parecer um pouco breves, assim, e até grosseiros, eu converso muito com essas pessoas. Então, depois que eu entrego esse arquivo, eu começo com uma sequência de áudios no WhatsApp, dizendo, olha, eu te mandei teu arquivo, né? E eu quero comentar algumas coisas aqui, porque lá eu falei muito brevemente. E depois disso eu proponho para essas pessoas um encontro. Sim, cada vez mais a gente está com dificuldade de sair de casa, né, de fazer eventos e tal. Mas eu tenho me proposto a fazer isso, assim, né, de a gente se encontrar, a gente pode tomar um café, a gente pode até fazer uma chamada online para falar do teu livro. Isso já está daí embutido nesse orçamento que eu estou dando. Então, exato. Embora eu não queira, né? E às vezes eu acho que eu estou me assemelhando um pouco ao que a gente chamava, e chama ainda, de ghostwriting. Mas eu tenho tentado colocar um limite nos meus clientes, assim, olha, aqui eu fiz para tu ver mais ou menos o que dá para fazer, né? E aí eu sinalizo o resto das coisas, porque eu não quero ser ghostwriting, eu não quero ser a pessoa que escreve no lugar de outra. Eu quero só ajudar essa pessoa a pensar esse seu próprio texto. Eu quero que o texto seja realmente dela, né?
Então, não sei, a tua pergunta fala mais um pouco, né? E aí eu só estou aqui dividindo um pouco essa angústia com vocês, que ao mesmo tempo é muito legal, porque escrever um livro, para certas pessoas, é uma realização pessoal gigantesca. E eu arrisco dizer que é o público com o qual eu mais gosto de trabalhar no momento é com os autores independentes, porque eles têm uma alegria, uma felicidade, depois eles levam para a Feira do Livro e vai todo mundo e tem sessão de autógrafos. Então, é muito sofrido, é muito trabalhoso, dá muito trabalho mesmo. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eu tenho mais demanda de trabalho, eu também noto que o meu trabalho está muito mais difícil hoje, mais complexo. Mas eu sinto uma recompensa em relação a isso, que é uma recompensa que é pessoal para mim, né? Quanto para esse autor, que, ao fim e ao cabo, vai conseguir dizer o que ele quer dizer, né? E aí a gente tenta da melhor forma possível. Nem sempre sai o que eu achava que poderia ser, né? Mas aí é o autor que vai decidir até que medida ele vai querer levar adiante essa melhoria do texto. E eu tô falando aqui, eu não tô falando só de ficção, tá, gente? Eu tô falando de textos de todos os tipos. Área técnica, área da saúde, bem perigoso. Passo adiante. Primeiro, eu queria só fazer uma correção na minha fala, que eu falei espontaneamente ali, que eu leio 100 páginas por dia. Não é estudo, não, no máximo 40. Não sei se ainda é muito. Ainda é muito? Não, é. Você ainda acha? Mas é porque eu também trabalho no Cefet com isso, né? Então, não, 40 sim. 40 sim, eu leio. 100 não, talvez por semana, né? Tá, bom, você pediu para falar um pouquinho mais, vou tentar ser breve aqui. O que a Felícia falou, eu dou um curso de pré-revisor de texto, em que a gente fala as várias profissões do texto, da mais simples à mais complexa. A mais simples, mais passível a ser substituída por inteligência artificial, e a mais complexa, menos passível. A mais simples, por exemplo, é transcrição. Então, você tem, por exemplo, fonte de dados, né? Que é uma coisa que eu fazia desde a graduação, que às vezes você precisava transcrever uma entrevista, ou então que é físico para o digital. Hoje em dia, se você lê para o chat GPT ou para o Blip, Luzia, eles transcrevem. Então, isso é muito passível à inteligência artificial. E a última da cadeia é a literário, como é que chama? Não é o ghostwriter, é o consultor literário, assessoria literária. O que você está fazendo aí é quase uma assessoria literária, né? Porque ir conversar num café, aí eu faço, nunca fiz, não. Né? Mas na assessoria literária, sim. Mas é o mais caro também. É o que está no topo da cadeia e que dificilmente vai ser transformado por inteligência artificial. E para fechar mesmo, bom, eu acho que o revisor experiente, com muitos anos, né? A gente tem experiência de trabalhar com um texto que são vários autores. Né? Então, a inteligência artificial entra como mais um autor. Vou te dar um exemplo. Lá no Cefet, às vezes tinha textos muito importantes, né? Vamos supor, o PDI da instituição, ou a norma acadêmica, né? Que é a lei lá que você segue, que foi feito cada parte por uma instância e que era só o revisor que juntava tudo. Então, ele tinha esse poder discursivo de que era o cara que ia dar integralidade àquilo ali. Né? Olha o poder daquilo. Né? Então, a gente já lidava com a pluriautoria, digamos assim. Então, acho que a inteligência artificial entra como mais um autor em que você tem que, de certa maneira, fazer um texto ter uma cara única, né? Ou seja, de um autor, ou seja, de uma instituição. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim. Bom, sobre a precarização no trabalho de revisão, eu acho que tem algumas questões assim nas quais eu penso muito e vou compartilhar algumas coisas com vocês, algumas muito polêmicas, né? Que é o seguinte, eu falei, né, na minha apresentação sobre essa dupla precarização, né? Então, muita gente que trabalha com a revisão vem do trabalho acadêmico precarizado. Então, não são pessoas que querem fazer revisão, elas fazem porque cai no colo delas e, enfim, é o que aparece para pagar os boletos. E eu também não vejo problema nisso.
em você ter uma outra profissão, alguma coisa assim. Mas são pessoas que elas não vão procurar formação, né? Elas só vão fazer aquilo porque alguém pediu e porque precisam. E aí, eu estou falando isso do lugar de alguém que, digamos, eu fui sempre autora e sou revisora, continuo sendo autora, mas agora sou revisora durante menos tempo do que vocês, então, sei lá, há 10 anos. Né? E sou uma autora da área acadêmica e fui redatora publicitária no começo de carreira, então estou muito acostumada a escrever. Né? E o que acontece? Quem sabe escrever acha que o seu texto não precisa ser revisado. Porque você sabe escrever. Escrevo bem, publico. Por que meu texto precisa passar por revisão? Então, assim, além do desconhecimento, no caso dos produtores culturais, eu acho que é desconhecimento mesmo, não sabe o que faz e não sabe como contratar. Tem uma outra vertente que é da parte mesmo da arrogância, né? Não, eu escrevo. Porque também não conhece o que a revisora faz, né? Exatamente. E aí precariza, né? Eu sou uma autora, uma revisora, que quando sou autora tenho meus textos revisados e precisavam ser revisados e ficam muito melhores com o trabalho de preparação e revisão. Né? Um caso prático. Eu revisei recentemente uma tese de professor titular. Eu não conseguia, com essa pessoa, aplicar padrões editoriais. Eu não estou falando de correções estilísticas, regência, padrões editoriais, o que vai em maiúscula, o que vai em minúscula. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa escreve também. Né? E aí há uma extrema dificuldade em permitir o trabalho de revisão. Tá? A parte da precarização do trabalho acadêmico. A quantidade de mestres e doutores que saem das universidades não encontram trabalho, né, como docentes pesquisadores nas universidades brasileiras. Não tem lugar para todo mundo. Né? E alguns desses acabam indo para revisão de texto, por isso, por falta de lugar de trabalho. Ok, né? Pode ser uma segunda carreira, e aí a pessoa vai se formar, se profissionalizar. Eu, quando comecei a trabalhar com a revisão, os primeiros trabalhos que eu fiz, porque foi um desses que caiu do colo, era uma amiga editora, você escreve, então você vai revisar aqui. Eu percebi, assim, que eu tinha uma outra concepção. Eu tinha esse desconhecimento e depois eu fui entender que o trabalho de revisão é outra coisa. Então, eu fui me formar, eu fiz cursinho livre, né? Faço curso, participo de evento e tudo mais. Né? Mas tem gente que não vai fazer isso, porque não é o caso, a pessoa não quer, ela só precisa. E aí a gente cai nesse problema de um trabalho de revisão, que às vezes alguém contrata uma pessoa que trabalha com revisão, mas que não tem a formação e não consegue mostrar o aporte, o que ela aporta para aquele trabalho, também esse desconhecimento continua. E muito rapidamente eu queria contar um caso assim sobre a questão da formação aí das disciplinas de revisão nas universidades. É importante, eu acho fundamental que tenham, mas pense também no conhecimento geral de vocês, que vai ser muito necessário quando vocês forem trabalhar com preparação de texto. Tá? Num dos livros da coleção de cinema que eu revisei, era um filme dos anos 70 e tinha uma cena que se passava na BR-116 e a autora estava fazendo uma análise e aparecia uma placa numa cena do filme que dizia que tal cidade, parecia tal cidade, e ela dizia, essa cidade aqui é do estado de São Paulo. Ela estava fazendo uma análise, isso não dizia que era São Paulo na cena do filme, dizia só o nome dessa cidade. Eu já viajei muito de carro pela BR-116. E eu olhei aquela placa e falei assim, cara, essa cidade aqui não fica perto de São Paulo. Só que era uma placa dos anos 1970. Então não tem mais essa placa hoje ali. E eu comecei a ver no Google Maps, a fuçar a localidade, e aí descobri essa localidade que é no Rio de Janeiro, não em São Paulo. Então eu corrigi uma análise da autora, porque eu viajo pela BR-116 de carro e sabia que aquela cidade não era ali. Tá? Então, façam as disciplinas de revisão, procurem cursos, mas pensem também na formação mais ampla de vocês, que ela é muito necessária. Rapidinho sobre a precarização, né? Eu acho que a gente está num momento bem delicado mesmo, né? Que as Big Techs estão aí fazendo uma propaganda massiva que a inteligência artificial é a panaceia que vai resolver tudo,
né? E a gente que está com a mão na massa sabe que não é assim, mas quem faz as contas na administração das empresas, dos contratantes, ainda não se deu conta disso. Eles embarcaram nessa propaganda que a inteligência artificial é essa solução que vai resolver, que vai acelerar, e no mínimo eles estão fazendo enxugando os prazos. Porque agora você tem inteligência artificial, agilizou seu trabalho, então a gente pode cortar o cronograma aqui em 3, 4 meses que vocês dão conta, né? Então, entra muito por aí a precarização. Pessoal, não temos mais tempo, infelizmente, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, principalmente aos participantes aqui da mesa. Então, agora faremos a nossa pausa para o almoço e, após o almoço, a próxima mesa redonda, tá bem? Obrigada.